é muito mais amplo do que o a veiculação em diário oficial apenas. Ainda que seja também anterior à lei de acesso à informação, também já estava em vigor a alteração da lei Capiberibe da LRF, que escalonava os municípios, e Arapiraca é um município bastante populoso, já também tinha transparência ativa. Eu acho que a lei do acesso ela é de 2011, mas ela teve uma vacácio legis. Sim, mas a vacácio de 120 dias começou a vigorar em maio de 2012. Então, ela pelo menos para os de 2000, parte aqui já vai estar. Mas ainda assim, antes da vigência da lei, já estava vigorando a transparência ativa imposta pela LRF. A lei 131 de 2009, que escalonou a vigência conforme o tamanho da população do município, e Arapiraca, por ser um município aí de médio a grande porte, creio que já estava submetido à égide. Então, nem acho que é o caso, embora reitero aqui o parecer do Ministério Público, nem acho que é o caso de inconstitucionalidade. É praticamente uma legislação, essa legislação municipal se tornou inócua, porque o município vai ter que atender uma legislação mais atual e ampla, uma legislação nacional, e acho que esse que deve ser o norte. Ele deve orientar a atuação dos prefeitos a essa nova legislação, e não a legislação ultrapassada e antiga, como a maioria das leis orgânicas municipais, que são aí do início da década de 90. Enfim, se nesses atos o tribunal começar a exigir, seria até de bom alvitre, colocar recomendações até para que esses atos de aposentadoria viessem com a certificação e a comprovação de que eles foram divulgados no portal de transparência, que já creio que atenderia a contento o princípio da transparência, e seria até melhor do que o da publicidade nesse caso. Facilitaria a fiscalização também, né? Sim, uma orientação aí para os jurisdicionados ao encaminhar esses processos, principalmente dos municípios, né, onde a transparência é mais crítica, que comprovassem dentro do processo de aposentadoria que, ao final, esses atos foram amplamente divulgados nos portais de transparência. Isso até fomentaria eles a aderirem e implementarem a transparência municipal. Esse processo seria um canal indutor para a transparência também de outros atos em outras áreas. Seria uma boa estratégia, entendo. Obrigado. Excelência. Ainda em discussão. Não tem discussão, devolvo a palavra, Excelência. Senhor presidente, então, dando continuidade à relatoria, trago agora processos relativos a contas de sancionamento. E já fazendo um esclarecimento prévio, onde em todos esses processos, que eu relatarei em lista, os gestores foram notificados, mas não apresentaram defesa, né? E, portanto, não tramitaram pelo Ministério Público. E em todos eles, trata-se de envio intempestivo. Já estou colocando anteriormente a mesma razão da conselheira Raquel. Então, passaria a relatados na lista. Primeiro processo, 12.655 de 2017. Interessado, senhor Napoleão Martins de Freitas Júnior, gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jequié da Praia, exercício financeiro de 2017. Ele descumpriu o prazo da Instrução Normativa 2 de 2010 pelo envio intempestivo da primeira remessa do SICAP de 2017. O processo 12.990 de 2017, interessado, senhor Moisés de Cerqueira, gestor da Secretaria Municipal de Educação de Pindoba, exercício 2014, envio intempestivo da primeira remessa do SICAP 2014.
Processo 10.052, de 2018. Interessado, senhor José Augusto Rocha Souza, gestor da Prefeitura Municipal de Anadia, exercício 2014, envio intempestivo da primeira remessa do SICAP 2014. Processo 16.575, de 2018, interessada, a senhora Ana Márcia Barros Montenegro, gestora do Fundo Municipal de Previdência de Maribondo, exercício 2014. Envio intempestivo da primeira remessa do SICAP de 2014. Processo 10.085, de 2018. Interessado, senhor Antônio Teixeira de Almeida, gestor da Prefeitura Municipal de Tanque d'Arca, exercício 2014. Envio intempestivo da terceira remessa do SICAP de 2014. E o processo 12.972, de 2018. Interessada, a senhora Aline Teixeira de Almeida, gestora da Prefeitura Municipal de Tanque d'Arca, exercício 2014, envio intempestivo da terceira remessa do SICAP de 2014. Os processos não tramitados pelo Ministério Público, apesar de ter sido notificado e não houve autuação de defesa, e dessa forma eu voto no sentido de que seja a segunda Câmara do Tribunal de Contas de Alagoas aplique a sanção pecuniária de 100 UPFAUs aos gestores já relacionados por descumprimento das obrigações já também delineadas, ser cientificado que para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado o pagamento da multa que foi limpa ou imposta, alertar que o não pagamento poderá acarretar em comunicação para o Procuradoria do Estado para o juizamento Esse negócio de visto. dessa Desculpa, execução, Silêncio. certificar o FUNCONTAS da deliberação e da publicidade das presentes decisões, caso essa Câmara acate, para os fins de direito. É assim que o meu voto, senhor presidente. Doutor Rafael. O Ministério Público deixa de se manifestar nesses processos, uma vez que não houve apresentação de defesa, embora os gestores tenham sido devidamente notificados. Em discussão e votação. Como vota a conselheira Ana Raquel? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Eu voto o relator nos sancionamentos. Excelência com a palavra. Senhor presidente, venho relatar agora os últimos processos aqui da minha relatoria de hoje. São processos todos de aposentadoria. Eu farei normalmente em lista. Primeiro processo é o processo 13.070 de 2014. Trata da aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade. Interessada a senhora Célia Maria Melo Ferro, no cargo de assistente fazendário. Processo 17.453 de 2014. Aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade. Interessada a senhora Marluce Gomes Monteiro, cargo de fiscal de tributos estaduais. Processo 15.973 de 2013. Aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade. Nilda Cavalcante Abreu, também ocupante do cargo de fiscal de tributos estaduais da Secretaria da Fazenda de Alagoas. Processo 1.338 de 17. Aposentadoria voluntária com proventos integrais. Nilda. Deixa eu só, senhor presidente, deixa eu ver aqui o engano aqui. Não, Silêncio. Acho que é algum engano aqui. Deixa eu confirmar aqui. Eu deu 15.973. 1.338. Já identifiquei, senhor presidente. E Pois não. o último processo é o 1.338/17, aposentadoria voluntária com proventos legais de paridade, interessado o senhor João Carlos Miranda de Aquino. Em todos os processos, houve parecer do Ministério Público
do Ministério Público pelo registro, foi tramitado de forma regular nesse tribunal e assim eu voto no sentido que sejam ordenados os respectivos registros dos atos aposentatórios, que seja dado ciência ao Alagoas Previdência e ao órgão de origem, destacando a necessidade da compensação financeira quando haja a contribuição para mais do regime, que determina a devolução dos respectivos processos administrativos ao Alagoas Previdência e dá publicidade para os devidos fins. Senhor presidente, é com meu voto. Reitero os pareceres do Ministério Público, que todos que também opinaram pela legalidade das aposentadorias e a concessão do respectivo registro. Em discussão e votação, conselheira Ana Raquel, Com o relator, senhor presidente. também acompanho, aprovado. Senhor presidente, então dessa forma esgoto a minha relatoria por hoje. Exatamente, excelência. Excelências, conselheira, membro do parque junto à casa. Primeiramente, excelências, eu queria fazer a relatoria de processos de aposentadoria e de reserva remunerada, já pedindo licença para fazer em formato de lista, quando apenas falo o número do processo e o beneficiário interessado. Sendo assim, excelências, eu trago aposentadorias voluntárias nos processos 1433 de 2017, cuja interessada, beneficiária, é a senhora Roselane Cardoso de Araújo. Também trago no processo 16412 de 2017, a aposentadoria voluntária, cuja beneficiária é a senhora Benedita da Conceição. Em seguida, relatarei os processos para reserva remunerada. Entendo que não há prejuízo para acompanhamento ministerial e nem os presentes. Então, a partir de agora, estamos a relatar processos de transferência para reserva. Processo 16470 de 2017, o senhor Ricardo Jorge Melo da Silva. 14360 de 2017, José da Silva Costa. 12780 de 2018, José Cláudio Corrêa Almeida. 17641 de 2017, Antônio José Cardoso de Oliveira. 9879 de 2017, José João da Silva. 14399 de 2017, Maria Eli Marques dos Santos Reis. E, por derradeiro, processo 14269 de 2017, José Ciderlane Araújo de Mendonça. Excelências, tendo em vista a participação também do órgão ministerial nos autos, a documentação que nos guarnece, entendemos do mesmo modo que entenderam o órgão ministerial que os atos concessórios atenderam à legislação regente à época e, por isso, esses atos aposentatórios ou de transferência para reserva, eles podem ser por nós deliberados, e o meu voto no sentido de que, nessas deliberações, os registremos e, em que couber, orientar os órgãos de origem, as secretarias de gestão públicas ou assemelhadas, assim como os institutos de previdências, para o teor das deliberações contidas, a possibilidade da compensação previdenciária e a remessa dos autos para esses órgãos, tendo em vista a documentação original neles constante, e precisar as decisões. Esses
São os meus votos. Com a palavra, doutor Rafael. Reitero todos os pareceres do Ministério Público, que também opinaram pela regularidade dos atos de aposentadoria e de transferência para a reserva e pela concessão dos respectivos registros. Em discussão e votação, como vota a conselheira Ana Raquel, Acompanho Vossa Excelência. o conselheiro Alberto Pires, Também, senhor presidente, com Vossa Excelência. aprovados. Excelências, eu quero aproveitar a oportunidade de consignar que eu estou retirando de pauta dois processos. É o processo 4693 de 2017, que seria uma transferência para a reserva remunerada, e a razão é o parecer ministerial, provavelmente na digitação, houve uma troca de beneficiário, a gente está retornando para fazer a adequação, coisa da rotina normal. E também no processo 4995 de 2018, que seria uma representação, na verdade, quando da discussão dos autos, verificamos que, apesar de ser de fato uma representação, mas a última manifestação ministerial, até para ver se essa representação vai ter continuidade, é uma solicitação de diligência junto à Caixa Econômica Federal, que ela vai ser feita, e assim que retornar, os processos serão devolvidos ao Ministério Público Especial. E sendo assim, excelências, eu tenho mais 3 processos, são processos corriqueiros de controle de atos de gestão. Assim, eu trago o processo 13034 de 2015, que é, na verdade, a análise de um termo de aditivo ao convênio SER de 2015, que já foi por nós, pelo tribunal, anotado no processo 9519 de 2015, por esta segunda Câmara, na resolução 11 de 2017, na data de 5 de abril de 2017, com publicação no dia 10 de abril do mesmo ano. Os autos seguiram a sua tramitação regimental, o Ministério Público atuou, através do parecer 1169 de 2017, posicionando pela regularidade do convênio, no seu aspecto formal. O processo, chegando ao nosso gabinete, fizemos a verificação do que o contido nos autos, inclusive da parecer ministerial, para fazer o devido cotejo. E, assim, com base no posicionamento do parquet e a documentação submetida à análise do tribunal, que dá o substrato do procedimento administrativo, entendemos que este primeiro termo aditivo ao convênio ele se encontra apto a ser objeto de deliberação por este colegiado. E, especificando, na verdade, qual seria o objeto desse primeiro termo aditivo? Apenas o reajuste de auxílio alimentação, estabelecendo-se o valor de R$ 31,40 e o pagamento de diferença relativa a meses de julho e agosto de 2015 pela Casal, em virtude de, no município de Jundiá, haver um convênio em que essas pessoas prestariam serviços à Casal e ela seria o responsável pelo pagamento dessas verbas. Assim, foi um termo aditivo apenas para a recomposição de valor de auxílio alimentação e pagamento de diferenças no valor de R$ 12,80, decorrente do aumento desse auxílio alimentação. Assim, eu trago, excelências, voto no sentido que registremos, anotando esse primeiro termo aditivo ao convênio SER de 2015, entre a Casal e a Prefeitura Municipal de Jundiá, nos termos de nossa legislação, anexar esses autos ao processo original, aqui já citado, e publicizar a decisão. Doutor Rafael. Reitero o parecer do Ministério Público, que também opinou pela regularidade do aditivo relativo ao convênio
firmado entre Casal e Prefeitura de Jundiaí. Em discussão e votação, conselheira Ana Raquel, Acompanho os votos, Vossa Excelência. conselheiro Alberto Pires. Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Excelência, trago o processo 1413 de 2016. É um processo semelhante, desta feita com o município de Campo Grande. E o objeto é a retificação de cláusula que trata do auxílio alimentação. Também de pagamento de valor mensal ao servidor que presta serviço a Casal nesta municipalidade. Na verdade, aqui é um apostilamento, que eu até acredito que o outro também é um apostilamento, coisas de importância que nem precisaria, né, um termo aditivo propriamente dito para ser feito, mas é um apostilamento ao convênio original no processo 7388 de 2015, também já anotado pela segunda Câmara, na resolução 3 de 2017, na sessão de 5 de abril de 2017, a minha assessoria, por gentileza, no item 2, completar que faltou aqui o 17 da data, e publicado no Diário Oficial em 10 de abril de 2017. Os autos seguiram a tramitação normal. O Ministério Público se manifestou através do parecer 1166 pela regularidade. O processo foi objeto de cotejamento no gabinete, verificação, e em função disso entendemos que também estaria apto para a deliberação desta Corte, e eu trago no sentido de que também julguemos regular, registrando, anotando este primeiro termo de apostilamento ao convênio 4 de 2015, conforme a legislação de regência, anexar os autos ao processo principal e publicizar a decisão. É o meu voto, doutor Rafael. Reitero o parecer do Ministério Público, que também opinou pela regularidade do aditivo ao convênio firmado entre a Casal e a Prefeitura de Campo Grande. Em discussão e votação, doutora Raquel, Acompanho Vossa Excelência. doutor Alberto Pires. Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Excelência, o derradeiro, eu tenho um processo 211 de 2015, é um processo de carona, de adesão à ata de registro de preço pelo Ministério Público Estadual. Adesão à ata de registro de preço CODATA, número 164 de 2014, que decorreu de um pregão eletrônico de número 210 de 2014, realizado pelo governo do estado da Paraíba. Objeto, a contratação de 6 licenças do software de virtualização com suporte de atualizações e técnico pelo período de 3 anos. O valor global, eu vou aqui arredondar, R$100 mil. O contratante, como eu já aqui citei, é o Ministério Público Estadual, e a contratada é a empresa da Soft Informática Limitada, tendo a súmula contratual publicada em 22 de dezembro de 2014 no Diário Oficial. Seguindo a tramitação, os autos foram para a sessão de contratos e convênios. Na sequência, a CELIC DEFAFOI entendeu por bem a necessidade de ouvir a diretoria de informática a respeito, o Ministério Público assim concordando, encaminhou os processos que voltaram ao Ministério Público com despachos do senhor Kelchen Eutec de Oliveira, pretenso diretor da Diretoria de Tecnologia e Informática, com manifestações no sentido de afirmar que o diretor opinou pela regularidade da contratação, considerando a opção do Ministério Público Estadual pela adesão à ata de registro de preço em questão, enfatizando que as propostas apresentadas quando a elaboração da referida ata, ou seja, dentro do processo licitatório realizado, fazendo colacionar os autos, inclusive as especificações técnicas dos softwares extraídas nos sites eletrônicos WMOS
Wade e Hardware W. Os autos, então, retornaram ao Ministério Público, que atuou através do parecer 2457 de 2017. Ato seguinte, os autos vieram ao gabinete, onde foi feito o tradicional cotejamento das informações constantes dos autos e das manifestações a respeito. E aqui eu faço apenas uma pequena diferenciação e entendo que, apesar da manifestação da Diretoria de Tecnologia de Informática, esse relator tem um entendimento no seguinte sentido, que, apesar dessa manifestação, inclusive quanto aos aspectos específicos da contratação, regularidade do procedimento e adequação dos preços praticados, datada de 2 de janeiro de 2017, consoante o item 4 do despacho eletrônico, entendemos que faleceria a competência à referida diretoria para atuar no feito em seu aspecto finalístico, pois, considerando o disposto no artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei Estadual 7471 de 2013, a sua atuação estaria adstrita a gerir e fomentar o aperfeiçoamento das ações no uso de tecnologia de informática do Tribunal de Contas, ou seja, claramente desempenhando atividade meio. Ponderando-se ainda os termos da manifestação à época da diretoria técnica, conforme o item anterior, fazendo-se, por meio de diligência, juntar a cópia da ficha funcional do senhor Kestner Eutec de Oliveira, verifica-se a sua exoneração do cargo de diretor no dia 2 de janeiro de 2017. Já sabendo exonerado, despachou positivamente. E é uma situação que, inclusive, deve ser apurada pelas instâncias disciplinares desta Corte, conforme o ato número 7 de 2017, publicado no Diário Oficial, edição de 2 de janeiro de 2017, folhas 181. O que, somada, em nosso entender, a impossibilidade de diretoria de informática atuar nesses processos de controle externo, a informação foi também prestada porque já não detinha a legitimidade para tal. Minha assessoria, só para confirmar aqui a página desse diário, folha 181, que eu estou achando 181, um diário oficial aqui do tribunal com 180 folhas. Pode até acontecer, mas eu queria só confirmar se é isso mesmo. Apesar da situação anômala apresentada e considerando as propostas expostas com a elaboração da ata, as folhas 63, 65, 71 e 74, entendemos não haver prejuízo para a deliberação a respeito desta adesão, uma vez que há manifestação do órgão interessado na forma do expediente relacionado às folhas 104, 105, inclusive com propostas de preços direcionadas. Assim, com base no posicionamento exarado pelo parquet especial e na documentação submetida à análise do Tribunal de Contas, entendemos aqui é o esclarecimento que folha 181 não é do Diário Oficial, é folha 181 dos autos. Assim, com base no posicionamento ministerial e na documentação constante dos autos, que dá o substrato ao procedimento administrativo, entendemos que o contrato 45 de 2014 pode ser deliberado por nós. Assim, eu trago voto, excelência, no sentido de que se julgue regular, registrando-se e anotando-se o contrato 45 de 2014, celebrado entre a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas e resultante evidentemente, do carona, da ata de registro de preço da Codata, Governo do Estado do Paraíba, através da empresa Brasoft Informática Limitada. Na forma da matéria, da legislação que rege a matéria e publicizar a decisão para os seus fins de direito. É como voto, senhores conselheiros, do Ministério Público.
Excelência, com a palavra. Reitero o parecer do Ministério Público, que opinou pela regularidade da contratação, não, da adesão à ata de registro de preço. Em discussão e votação, conselheira Ana Raquel, Com Vossa Excelência. conselheiro Alberto, Por Vossa Excelência também, senhor presidente. aprovado. Excelência, sendo assim, a minha pauta de hoje está esgotada. Encerro a sessão do dia e novamente está franqueada a palavra. E sendo assim, declaro encerrada a presente sessão, convocando Vossas Excelências para a sessão ordinária da próxima quarta-feira. Obrigado, Excelência.